Dois moradores de Nova York foram presos sob a acusação de conspirar para fornecer material de apoio ao Estado Islâmico. Autoridades falaram sobre o caso nesta quarta-feira. 3 homens provenientes do Cazaquistão e do Uzbequistão, residentes em Nova York, foram presos por suposta colaboração com o grupo terrorista Estado Islâmico. Segundo a polícia, 2 deles planejavam viajar para a Turquia e depois à Síria para se unir aos jihadistas sírios. O terceiro suspeito é acusado de financiar as viagens. 2 deles estavam tentando voar para a Síria. Um deles foi preso no aeroporto internacional JFK pouco antes do embarque. O outro embarcaria em um voo em seguida. Ele foi preso em casa, no Brooklyn. O terceiro, que acreditamos ser o financiador das viagens, foi preso em Jacksonville, na Flórida, por agentes do FBI. As prisões ocorrem um mês depois que o porta-voz do Estado Islâmico, Abu Mohammed al-Adnani, pediu aos muçulmanos que realizassem novos ataques ao Ocidente. O cineasta franco-polonês Roman Polanski, acusado de ter estuprado uma jovem de 13 anos, compareceu a uma audiência a portas fechadas em Cracóvia. Após a sessão, o processo de extradição dele para os Estados Unidos foi adiado para abril. O processo de extradição do cineasta franco-polonês Roman Polanski, acusado pelos Estados Unidos de estuprar uma jovem de 13 anos em 1977, foi adiado nesta quarta-feira, após audiência a portas fechadas em Cracóvia. Na ocasião, Polanski se declarou culpado de assédio sexual contra uma menor, mas conseguiu evitar um julgamento após passar alguns dias na prisão. No ano seguinte, o diretor fugiu do país. Em 2009, foi detido na Suíça por uma ordem de prisão emitida pelos Estados Unidos e passou 9 meses em prisão domiciliar. Em janeiro, a justiça americana solicitou a extradição do cineasta, hoje com 81 anos. Mesmo que o crime já tenha prescrito na Polônia, a promotoria afirma que é possível extraditar um cidadão polonês aos Estados Unidos em virtude de um acordo bilateral entre os dois países. Ainda que o tribunal aprove a extradição, a decisão final é do ministro da Justiça polonês. 2 astronautas da Estação Espacial Internacional começaram a segunda caminhada pelo espaço. O objetivo é instalar equipamentos na parte externa da ISS. 2 astronautas americanos estão literalmente no espaço. Barry Wilmore, comandante da tripulação da Estação Espacial Internacional, e o engenheiro de voo Terry Virts iniciaram uma caminhada espacial nesta quarta-feira. Eles saíram da câmara de descompressão da ISS para instalar equipamentos necessários para futuras operações. O trabalho fora da estação tem o objetivo de permitir o acoplamento de 2 naves das empresas privadas SpaceX e Boeing. Elas vão transportar os astronautas até a estação a partir de 2017 em virtude de contratos com a NASA. Wilmore e Virts realizaram a primeira caminhada espacial de mais de 6 horas no sábado. No próximo domingo está prevista a terceira saída orbital dos astronautas para completar a instalação de mais de 100 metros de cabos. Os brasileiros viajaram mais de avião durante o carnaval. Segundo a ANAC, os voos aumentaram em relação ao ano passado. Os 7 terminais monitorados pela Operação Carnaval 2015 da ANAC foram Galeão e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, Congonhas e Guarulhos, em São Paulo, e os aeroportos de Brasília, Salvador e Recife. Juntos, esses aeroportos concentraram 72% do movimento durante o período. De 12 a 23 de fevereiro, foram 841 decolagens a mais, na comparação com o período de 2014, um aumento de 6%. Durante o Carnaval, aqui no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, foram 137 decolagens a mais que no mesmo período do ano passado, o que representa um aumento de 9%. Foi o segundo maior crescimento entre todos os terminais do Brasil, atrás apenas do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, que registrou um aumento de 13% nas decolagens. Mesmo com o aumento de viagens em relação a 2014, houve diminuição em 42% no índice de voos atrasados, que é quando a decolagem demora mais de 30 minutos. Em 2014, o índice foi de 11% e neste ano ficou em 6% nos terminais da operação. Daqui a pouquinho, à 13h, em Século XXI Esportes. Vamos chamar então Beto Quinalha para saber o que vem por aí no programa de hoje. Boa tarde, Beto.
Muito boa tarde para você também, Renata, e ao amigo curtindo a Rede Século XXI. Isso mesmo, há 1h estamos aguardando os nossos amigos, eu, Decimar Leite e também Leandro Bolles. Vamos repercutir aqui os campeonatos estaduais. Teve rodada ontem, o Corinthians venceu, permanece invicto, retomou a liderança do seu grupo no Campeonato Paulista. Vamos falar da primeira rodada da Copa do Brasil, vitória do Flamengo, mas tem o jogo de volta, e também de Libertadores da América. O Galo perdeu a equipe do São Paulo, a gente já observa algumas imagens aí. Ó o golaço que fez o Pato, Renato, ó. De primeira, golaço do Pato, brilhou ontem mais uma vez o Alexandre Pato, goleada do São Paulo, para dar uma tranquilidade. A torcida aplaudiu o time, aplaudiu também Muricy Ramalho. Teve a derrota do Galo, teve o empate da equipe do Cruzeiro e hoje tem o Internacional em Porto Alegre também pela Libertadores da América. Tudo isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Eu aguardo a sua audiência. Até já, Beto. E a seguir, a Justiça manda liberar rodovias interditadas por caminhoneiros. Em Fortaleza, nebulosidade com possíveis pancadas de chuva e trovoadas. A temperatura máxima prevista é de 30 graus. Na capital do Espírito Santo, o sol aparece entre nuvens com possibilidade de pancadas de chuva isoladas a qualquer momento. 33 graus é a previsão para a temperatura máxima.